Gamblificação. Vocês sabem o que é gamblificação? Isso mesmo. É a união satânica entre a gamificação e mecânicas de jogos de azar, ou em inglês, gambling, com todos os aspectos da nossa vida. Esse é um fenômeno que vocês devem ter notado que está acontecendo, que está crescendo, e eu quero nesse vídeo aqui fazer uma rápida relação e comentário sobre como isso está começando a acontecer muito, principalmente lá nos Estados Unidos, mas como a gente está vendo os reflexos disso aparecendo no Brasil, e a gente vai começar a ver cada vez mais na nossa realidade, e como a gente pode meio que entender isso baseado na evolução do que essas mecânicas têm de dentro dos jogos online, jogos mobile, tá? Então esse vídeo aqui, ele vai ser uma espécie de tentativa de eu tentar apontar para uma coisa que existe e dizer, vamos dar um nome para isso, vamos enxergar isso. Tem várias pessoas que já estão fazendo isso, né, estudando isso aqui, mas eu quero aumentar a atenção que essa questão deveria ser levada, tá? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Vai ter o link do roteiro ali, com as referências que eu tô passando, os links e as maneiras de vocês apoiarem o canal, se vocês gostam desse trabalho que a gente faz aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ok, vamos falar hoje sobre essa palavra, gamblificação, que eu vou começar a usar agora. Não fui eu que inventei essa palavra. Na realidade, a primeira vez que eu ouvi ela foi na conversa que eu tive lá no podcast com o Cauê e com o Load, no Dessa Letra Show, em que a gente estava falando sobre esse tipo de coisa aqui, no contexto da tecnologia, plataformas de bet. E ele disse, é a gamblificação, né? Porque eu tava dizendo que isso era uma espécie de gamificação e daí ele botou essa palavra. Eu não sei se outra pessoa usou antes, mas eu quero popularizar esse termo, que nem nós popularizamos o uso de merdificação ou bostificação no Brasil para o institutification. E na real eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui porque eu vi esse vídeo sobre um ROM hack de Pokémon, né? Um jogo de Pokémon modificado por fãs, em que tudo no jogo está gamblificado. Todas as batalhas são aleatórias, todos os ataques é preciso rolar um dado para todos os aspectos. A única maneira de conseguir pokémons é gastando dinheiro e conseguindo eles naquelas máquinas de gacha aleatórios. Eu achei, maravilhoso o esforço técnico de fazer um jogo assim. Ele é muito interessante, muito bonitinho, porém o jogo acaba sendo uma baita crítica social, que nem, sei lá, Banco Imobiliário tentou ser, porque tu olha, legal, esse é o jogo que eu gostava de jogar quando eu era criança e que tinha essas mecânicas que, da sua própria maneira, eram meio viciantes e talvez problemáticas, né, como todos os jogos podem ser em excesso, mas eles conseguiram colocar isso no 11, né, no nível mais alto, e mostraram como seria esse jogo com todas as mecânicas aleatorizadas, todas as mecânicas sendo mecânicas de cassino. E literalmente é bem engraçado, porque daí tem também uma historinha que tu precisa de dinheiro, daí tem os agiotas, o pessoal que é dono dos cassinos. Eu achei maravilhoso isso aqui, uma baita crítica social. E por incrível que pareça, talvez possa sair pela culatra, porque eu senti, nossa, se eu jogar esse jogo, talvez eu ficasse meio viciado nas mecânicas, né, de Pokémon mais cassino. Então eu tava pensando muito sobre isso. Por quê? Porque recentemente eu comecei a notar que existe uma tendência muito parecida com isso, né? Transformar uma coisa que eram mecânicas de jogos, que talvez já seja um pouco problemático, a questão da gamificação, em mecânicas de cassino. E isso está acontecendo em vários aplicativos, plataformas digitais e sites. Então vamos introduzir essa questão falando sobre o conceito de ludificação, que é em português, ou gamificação, que é como se fosse assim um aportuguesamento do termo gamification em inglês. Isso aqui eu tirei da Wikipedia deles só pra gente introduzir o conceito para quem talvez nunca tenha ouvido falar. A ludificação, recursos lúdicos, ou gamificação, do inglês gamification, é o uso de técnicas e dinâmicas de jogo para enriquecer outros contextos diversos, normalmente não relacionados a jogos. Tipicamente, aplica-se ludificação a processos e aplicações com o objetivo de incentivar as pessoas a adotá-lo ou influenciar a maneira como são usados. Dentre os objetivos da ludificação, podemos destacar tornar a tecnologia mais atraente, estimular os usuários a se engajarem com comportamentos desejados, mostrar um caminho para o domínio e autonomia, ajudar a resolver problemas sem ser uma distração e tirar vantagem da predisposição psicológica humana para engajar em jogos. Eu grifei o tirar vantagem da predisposição psicológica, mas também tem aqui o estimular os comportamentos desejados, né? E daí o finalzinho do parágrafo é: essa técnica pode encorajar as pessoas a realizar tarefas que elas normalmente considerariam chatas, como completar questionários, fazer compras, completar formulários de impostos ou leituras de sites. Ok? Então a gamificação, ela é vista e ela é muito falada. Eu tenho certeza que quem está na área da educação, do design, comunicação,
deve ter ouvido falar muito sobre isso já está há bastante tempo sendo falado, como uma maneira de a gente deixar mais dinâmico e facilitar alguns fluxos que a gente desejaria que as pessoas fizessem dentro, sei lá, de plataformas educacionais, mas também dentro do contexto da propaganda, dentro do contexto da venda de produtos. Então, a ideia seria usar essa predisposição psicológica, que nem eles disseram, para criar essas mecânicas que vão guiar as pessoas sutilmente a elas fazerem o que a gente quer dentro das plataformas. E que nem eu disse, a gamificação ela já é um modelo comum nas plataformas de trabalho intermitente, gig work ou uberizados, né? Vocês notam que eu tento não falar tudo em inglês, mas trabalho intermitente era mais fácil falar Uber e eu acho que vocês entendem. E elas são claramente derivadas das mecânicas que foram evoluindo, ou a gente pode até dizer coevoluindo, evoluindo ao mesmo tempo com os jogos, tanto os online quanto os mobile. Então eu tenho uma foto aqui que eu acho que é do Genshin Impact. Eu juro que eu nunca joguei esse jogo, mas o Genshin é um jogo que tem os personagens de anime e as armas, e tu tem que desbloquear eles, e ele é um jogo que a princípio parece ser muito divertido, tem historinha, tem as gameplay que é legal, mas ele tem todo esse aspecto, né, do loop de conseguir o dinheiro falso do jogo e usar isso para comprar as caixinhas aleatórias e vir os personagens, e tu pode acelerar todo esse processo gastando dinheiro de verdade, e é daí que o jogo tira o dinheiro dele. Vocês provavelmente conhecem esse jogo ou conhecem outros jogos que fazem a mesma coisa, como por exemplo as caixas do Counter-Strike, esse tipo de coisa. Só que esse tipo de coisa está sendo usado nas plataformas de trabalho uberizado. Vocês provavelmente também sabem disso, porque vocês já trabalharam, trabalham ou conhecem alguém que está trabalhando nessas plataformas. Então, literalmente, existe esse sistema, eu tô aqui no blog da Uber, né, que é o sistema de missões ou, sei lá, oportunidades, que ele te dá alguns objetivos que tu pode fazer, como, por exemplo, essa viagem específica aqui vale mais, ou tantas viagens desse tipo, mais longas ou mais curtas, valem esse dinheiro a mais. E daí ele te dá um progresso numa missão com uma barrinha para preencher, que é uma coisa que é fácil de entender o teu progresso e de sentir, né, esses gatilhos psicológicos de que eu tô jogando um jogo, eu tô construindo uma coisinha pequena, e isso ajuda a pessoa a trabalhar, não só mais, mas também trabalhar talvez fazendo coisas que não gostaria, como, por exemplo, fazendo muitas viagens longe da zona que a pessoa gosta de trabalhar porque acha que as viagens são melhores, ou fazendo muitas viagens longe de casa, ou fazendo muitas viagens que talvez não paguem muito dinheiro, mas para ganhar aquele bônus ali, existe uma vantagem para a pessoa de fazer isso. E dessa maneira, a plataforma pode sutilmente controlar o comportamento não só de um motorista, mas de vários motoristas, para controlar, por exemplo, a oferta e a demanda que tem de motoristas em regiões diferentes, sem dizer explicitamente, vá lá e faça isso. Você é obrigado a fazer isso, senão a sua conta vai ser derrubada, senão você não vai ganhar dinheiro. Eles dizem, não, com esse incentivo, essa missão que a gente tem, faça tal coisa. E isso é uma das coisas que é tão complicada dessas plataformas que organizam o trabalho intermitente dessa maneira, é que eles veem a oferta de motoristas, eles sabem onde estão todos os motoristas, eles sabem a demanda das pessoas que estão pedindo essas coisas, eles também podem sutilmente manipular essas coisas, dependendo das informações que eles dizem pra gente, como consumidor do serviço, quando a gente tá pegando o Uber, ou dependendo do que eles dizem pros motoristas, né, como os provedores desse serviço, para que eles possam, na realidade, saber, na média, quanto eles vão pagar para cada motorista, para que eles saibam, na média, quanto a gente vai pagar, e para que eles tentem maximizar o lucro deles, fazendo, talvez, o motorista receber menos do que ele poderia numa específica corrida, e a gente, talvez, pagar mais do que a gente gostaria numa corrida, e tudo isso fica muito opaco pra gente, a gente não sabe, né? Então, isso aqui é uma maneira como essas plataformas usam a gamificação de uma maneira a aumentar seus lucros e esconder isso da gente, provavelmente, e é muito difícil da gente provar, pra gente ver se elas estão fazendo alguma coisa dessas. A gente teria que fazer uma espécie de estudo ou conversar com os motoristas, que nem eu já disse, eu já conversei com pessoas que trabalharam em plataformas desse tipo, e eles notam esses padrões todos, principalmente quando os trabalhadores conversam entre si e dizem, eu notei que a plataforma sempre faz isso, ela sempre me joga pra esses lugares, mesmo que eu não queira. E esse tipo de coisa, né, que eu tava descrevendo, muitas vezes nas plataformas vai aparecer como missões diárias, como o que o pessoal chama de gacha ou loot boxes, que são, né, coisas aleatórias, um pacote aleatório de coisas para tu receber, bônus por frequência e diversos tipos de mecânica que a gente chama mecânicas da caixa de Skinner, que é aquele experimento que tem o ratinho e tem as luzinhas e o botão que ele pode apertar para receber a recompensa ou para receber um desincentivo, um barulho alto que machuca os ouvidos do ratinho. Esse tipo de experimentos todos, vários deles que foram inventados por esse cara, esse tal de Skinner aí, eles são estudados exatamente por causa
causa de maneiras de manipular as pessoas assim. E vocês notam que eu falei de jogo, eu falei de Uber, todas essas coisas, missões, loot box, bônus de frequência, vocês devem ter visto já, tanto em plataformas de trabalho intermitente assim, quanto em joguinhos, né? Seja joguinhos mobile, joguinhos online, que é o que geralmente acontece isso. Só que assim, isso é a gamificação. O que eu tô me propondo a nomear agora, porque na real é um fenômeno que existe, vocês já devem estar vendo isso, é a mistura dessa gamificação já estabelecida com os estudos psicológicos de vício em jogo de azar. Então seria assim uma gamificação 2, um próximo passo mais intenso disso. Eu vi pessoas chamando isso de hipergamificação também. Da mesma forma que os jogos digitais, eles foram os pioneiros no que foi adotado como gamificação, então começou a surgir quando a gente estava em jogos, talvez de tabuleiro, e daí a gente aumenta isso porque é mais fácil de fazer no jogo digital, porque ele tem mais pessoas que vão estar jogando, ele tem uma frequência maior, é mais fácil de calcular matematicamente como isso se pareceria. E posteriormente essas mecânicas elas são introduzidas em todo tipo de trabalho que a gente tem no nosso mundo de carne e osso aqui. Agora que a gente tem esse amadurecimento da gamificação, a gente tem o surgimento disso que eu vou chamar aqui de gamblificação, que está começando a ser adotado por várias outras plataformas. Alguns exemplos para vocês. Alguns, eles são mais um para um. Eles literalmente deixam claro, você está, né, fazendo um jogo de azar aqui, como por exemplo as roletas de promoção da Shopee. Às vezes vocês entram nesses sites tipo Shopee, Temu e essas lojas e eles vão ter algum tipo de coisa assim, você pode ganhar um cupom, pode ganhar um desconto, pode não ganhar nada te mostrando uma roleta. Então eles literalmente estão batendo aí nessa tecla psicológica da nossa cabeça de você estar jogando um jogo de azar e pode ser que você ganhe um desconto muito bom, né? Ou como, por exemplo, alguns aplicativos como um que se chama Iota e um que se chama Covered também. E eu ouvi falar desses aplicativos num vídeo que eu vou botar como referência lá embaixo para vocês. Esse Iota, especificamente, era um aplicativo que ele começa como o que a gente chamaria de uma fintech, né? Um aplicativo lá dos Estados Unidos. Então era uma conta, né? Tu colocava o teu dinheiro e tu podia pagar coisas ali com o teu dinheiro, mas ele começou a incluir elementos de cassino, do tipo, se você quiser pagar essa conta, você pode pegar esse dinheiro e rodar uma roleta aqui, e se você ganhar, você vai conseguir pagar 2 contas, por exemplo. E isso começou a dar tão certo para eles, virar, né, uma espécie de banco /bet ao mesmo tempo, que agora eles são só 100% uma plataforma de apostas. E, obviamente, a gente tem um caminho meio que convergente, que vai acabar sendo muito parecido com o que eu tô falando aqui, mas aqui é os aplicativos, diretamente os aplicativos de bet, de aposta, que eles usam totalmente a linguagem do jogo digital, do jogo mobile, que tem, né, uma coevolução com essa gamificação /gamblificação que eu tô falando, mais a linguagem dos jogos caça-níquel para criar uma experiência personalizada de aposta que a gente meio que não consegue fugir porque ela tá no teu telefone. Então, a pessoa que tem o vício em jogo, que tá cativada, né, por causa desses gatilhos psicológicos a continuar jogando, a continuar engajando com essas mecânicas aleatórias e viciantes, ela tem isso na mão dela, no bolso dela, né, que ela pode tirar a qualquer momento e ainda misturado com mecânicas de notificação, todo esse tipo de coisa, e é por isso que muitas vezes a gente vê, eu acho que vocês já devem ter visto isso, na rua, pessoas assim, tipo, sei lá, encostadas, fumando cigarro e jogando bet, assim, no tempo livre delas, no ônibus, andando na rua e tá rolando as moedinhas ali e tal. E aqui no Brasil a gente também tem, já faz algum tempo, as plataformas de apostas esportivas e às vezes é chamado de Fantasy Draft, que eu não sei se tem um nome em português, mas que daí é uma espécie de aposta nos times de mentirinha e tal. Eu sinceramente não sei muito como funciona, mas isso tá se popularizando. E se vocês assistem futebol, né, vocês já devem saber que 90% de todas as propagandas é bet, tá ligado? Tudo é bet, todos os times são patrocinados por bet. Tudo é site de apostas, inclusive às vezes quando eu tô olhando assim, eu vejo, caralho, uma propaganda de banco, eu penso, finalmente, né, uma empresa honesta neste mundo do futebol tinha um banco patrocinando ali a empresa, e obviamente eu tô sendo meio irônico, né, porque banco também é um dos piores tipos de empresa, mas a gente bota assim, é bet ou banco, eu preferia que um banco tivesse patrocinando o time, né. E isso tudo nos leva a uma outra coisa que tem um pouco a ver, e que vocês vão entender por quê, que é os prediction markets, ou mercados preditivos. O que é isso? Eu tirei o parágrafo de introdução da Wikipedia também. Mercados preditivos são mercados onde fazem-se apostas sobre prognósticos de eventos, como eleições, a evolução da bolsa de valores ou volume de negócios de uma empresa. Não há necessidade de estabelecer uma amostra representativa a despeito do que é feito em uma pesquisa estatística. O conjunto das apostas forma uma decisão coletiva que às vezes aceita como mais precisa do que uma pesquisa. Então a ideia disso, tá? Que as pessoas apostam no que elas acham que vai acontecer em algum fato. Será que tal pessoa vai ganhar essa eleição? Será que o time vai contratar esse jogador?
Será que o Reino Unido vai votar pela separação da União Europeia, né, que foi o Brexit? E talvez vocês já tenham ouvido algum liberal falar sobre como o mercado ele é um excelente agregador de informações sobre a economia. Eles dizem, os investidores eles precisam apostar com o seu dinheiro. Então, o investidor, se ele fizer uma aposta ruim, ele vai perder o dinheiro. Logo, essas pessoas são pessoas que têm mais risco no jogo, né? Elas estão colocando o seu dinheiro na reta e esses mercados acabam tendendo a ter previsões que são, muitas vezes, mais precisas do que se fosse um analista político. Eles vão dizer esse tipo de coisa. Só que a ideia é que essas plataformas elas possam se expandir para todos os aspectos da vida. Então, assim, será que o primo rico vai se divorciar da Mayra Card? Tem uma aposta lá para isso. Não sei se tem uma aposta para isso, mas eu acho que é possível, tá ligado? E daí, 60% das pessoas acham que sim. E daí, se eles não se divorciarem nos próximos tantos anos, as outras pessoas vão ganhar o dinheiro, por exemplo. E o que é interessante, por que eu acho que isso tem a ver com o assunto gamblificação que eu tô falando, é que o CEO de uma dessas empresas, que se chama Kalshi, nos Estados Unidos, Kalshi, recentemente ele falou algo como: a ideia é financializar tudo e criar um ativo negociável de qualquer diferença de opinião. Porque esse tipo de empresa, eles estão se propagandeando como se eles fossem, assim, notícias 2.0. Nós somos uma maneira melhor de conseguir informação. Só que no vídeo que eu trouxe para as referências lá e que analisa isso muito bem, do youtuber que se chama CoffeeZilla, né, tá em inglês, ele fala que, assim, meio que a única maneira de isso ser mais preciso do que as notícias e tu realmente ter mais informações do que pessoas que estão pesquisando, tentando entender os esquemas, né, que nem a gente faz o canal aqui, que nem o pessoal do jornalismo faz isso aí, é se realmente você tiver informação privilegiada, você tiver informação que não está disponível para o público e tiver usando esse tipo de informação para investir, que é o que o pessoal chama de insider trading, né, negociações com informações privilegiadas. E eles meio que não escondem, né, a ligação desconfortável que esses mercados preditivos têm com o insider trading, porque um executivo do Coinbase, que também é uma empresa que é de cripto, mas ela também tem esse tipo de mercado lá dentro, ele disse assim recentemente, inclusive nessa conversa ele diz, eu tava falando com um dos caras lá, reguladores disso não sei o que, e ele me fez uma pergunta: você acha que a gente quer mesmo proibir o insider trading? E daí ele fala assim: olha, por exemplo, se tiver um negócio sobre será que o canal do Suez vai abrir ou não, eu gostaria não apenas da informação do que os investidores estão botando ali, mas eu gostaria da informação do almirante que está sentado dentro do navio lá. Então, será que não faria sentido a gente permitir que esse tipo de pessoa colocasse o seu dinheiro? Porque daí a gente ia ter essa informação chegando mais rápido. Mas, né, obviamente, pessoal, a gente regulamenta o insider trading como uma coisa ilegal, porque é extremamente injusto para as outras pessoas que estão tentando investir num mercado que você tenha pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, até porque dá para manipular isso, né? Se a pessoa que tem a ver com a decisão de se uma coisa vai acontecer ou não puder apostar no negócio, ela pode, por exemplo, botar todo o dinheiro lá ou avisar para outras pessoas, né? Se ela quiser usar laranjas, avisar, olha, o canal do Suez, eu tenho certeza que vai abrir daqui a um mês apenas, então as pessoas podem apostar e ganhar o dinheiro. Obviamente, insider trading é proibido por causa disso, mas o pessoal nos Estados Unidos lá tá redescobrindo, né, como ganhar muito dinheiro induzindo esse tipo de crise. E por que eu digo que eles estão redescobrindo e induzindo esse tipo de crise? Porque a regulamentação não parece que vai estar nos planos desse governo do Trump lá, porque o filho do Donald Trump, né, o Donald Jr., ele já é conselheiro de duas dessas empresas que fazem previsões de mercado, que é essa Kalshi, que eu falei antes, e uma que se chama Polymarket. E a Truth Social, que é a companhia de mídia e rede social que eles fizeram, a gente já falou algumas vezes aqui no canal, ela já tá pensando em fazer um spin-off de empresa desse tipo de mercado preditivo também, tá? Então, enfim, conflito de interesse absurdo que eles têm lá. Então, assim, em resumo, tá, pessoal? Eu não tô descrevendo nada de novo para vocês aqui, mas eu tô mostrando como existe um caminho da gente pegar essas mecânicas que a gente primeiro começou a ver, né, nos jogos de azar, depois isso se amplifica nos jogos digitais, jogos mobile, jogos online, e também transformar outras coisas que não eram jogos ou que não eram cassinagem em esse tipo de mecânica, como, por exemplo, usando esses mercados preditivos, apostas em esportes digitais, todo esse tipo de coisa, para conseguir financiarizar cada vez mais a economia e poder gerar, né, maiores papéis de dívida, poder gerar mais dinheiro
rodando dentro da economia e, né, para usar a linguagem deles, para democratizar o endividamento para toda a classe trabalhadora. Agora é muito mais fácil de adquirir uma dívida que vai destruir a tua vida, tu só abre o celular e clica alguns botões durante alguns minutos todo dia. E daí a gente pode, né, olhar para o que está acontecendo na economia dos Estados Unidos, que é onde geralmente várias dessas inovações satânicas chegam, mas a gente também pode olhar para os joguinhos, para os jogos online, para os jogos de bet e cassino, para ver o tipo de mecânica que vai estar começando a ser transplantado para todo tipo de mercado, né, da vida de carne e osso. Não é vida real, porque bet e celular também é vida real, estão dentro da vida real. Mas, em resumo, é isso. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que eu tenha dado algumas referências para vocês. E aqui ficam 3 vídeos. Tem esse aqui do Coffeezilla, que é um vídeo do canal principal dele, que é esse expondo a epidemia de jogos de azar, gambling, né, que é a palavra que eu tenho dito para vocês. Tem esse aqui que fala bastante sobre o mercado de predição, que é, ele fala, mercados de predição não são apenas jogo de azar, que ele tá falando de todas essas dinâmicas, ele traz mais referências, mostra as entrevistas com o pessoal ali, se vocês quiserem ver essas coisas que eu tava falando aqui pra vocês. E tem esse bem curtinho aqui, que é as Big Techs estão apostando nos jogos de azar e golpes, em que ele fala especificamente sobre essa dinâmica de todos os aplicativos estarem incorporando esses aspectos de jogo de azar, ou eles estarem financiando novos aplicativos, como por exemplo aquele Iota e o tal do Covered e o tal do Cheddar, que são aplicativos que misturam dinâmicas. Caju entrou aqui no quarto, eu não vou editar fora essa parte. Que misturam dinâmicas do que a gente consideraria jogo de azar com outras coisas, como por exemplo o próprio Cheddar diz, a gente é uma mistura de Tinder, TikTok e jogo de azar. Como isso funciona? Ah, tu vai ver um evento e tu vai apostar se ele vai acontecer ou não, e ao mesmo tempo vai ter influenciadores lá que também vão estar apostando, esse tipo de coisa. Então a gente tá vendo o prenúncio dessas coisas, provavelmente não vai ser exatamente assim, né, que é um negócio totalmente cyberpunk, que nem a literatura cyberpunk talvez tivesse conseguido prever de uma maneira tão escrachada, mas alguma coisa vai começar a fazer muito sucesso e alguma dinâmica vai começar a pegar nas plataformas, principalmente eu acho que aqui no Brasil vai ser algo um pouco diferente dos Estados Unidos, então vamos prestar atenção. Então, pessoal, é isso. Eu não gosto de fazer aquele vídeo que fica muito assim, caralho, que horrível, tamo muito fodido. Pensem que esse tipo de coisa ainda não se popularizou. Todo mundo odeia loot boxes e jogos de azar dentro dos jogos. Seria muito bom a gente prestar atenção, tá falando sobre isso e criar um movimento que vai tentar resistir a esse tipo de coisa. E governo Lula, vocês tinham que ter proibido as bets, vocês capitularam pra essa porcaria dessas bets e não quiseram comprar essa briga, que seria muito, muito, muito importante ter comprado essa briga. E nós precisamos comprar essa briga agora, antes de que isso se estenda para outros aspectos da nossa economia. Então, valeu, pessoal. Nós nos vemos na próxima.